Fala, galerinha, boa noite. Tô aqui com o Benjamin. Fala boa noite, Benjamin. Boa noite. Hoje nós vamos aprender a historinha do bom samaritano. Você gosta dessa historinha, Benjamin? Sim, eu amo. É muito legal essa historinha, divertida, né? E hoje nós vamos entender o que essa parábola significa em nossas vidas. Ela é muito importante. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, ele perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Benjamin, a mansão dourada. Ele queria saber o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. E aí, Jesus respondeu com uma outra pergunta. O que é que as Sagradas Escrituras dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Por isso que a gente estuda a Bíblia, Benjamin, para a gente entender como a gente deve agir para conquistar a vida eterna. Porque esse daqui é o nosso objetivo. A mansão dourada, ganhar a nossa coroa eterna, as nossas pedras preciosas. Entendeu? A nossa ambição, o nosso desejo, o nosso foco, tudo em nossa vida deve ser para conquistar isso daqui, ó. A nossa coroa de ouro. Porque as coisinhas nessa terra são tão passageiras, duram tão pouquinho, são tão fúteis, sabe? Então, Jesus respondeu a ele: Olha, o homem respondeu a Jesus: O que eu devo fazer é amar a Deus, que é o primeiro mandamento que a gente viu lá em Mateus 22. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Esse é o primeiro mandamento da lei, Benjamin. A gente deve amar a Deus, de tudo isso daqui, com tudo a gente possui. Deve ser o nosso maior foco na nossa vida, amar a Deus. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Jesus respondeu: Sua resposta está certa. Meus parabéns. Faça isso e você vai conseguir a vida eterna. Muito bem. Mas aí, o escriba perguntou, ele querendo desculpa, e disse: Mas Jesus, quem é o meu próximo? É aquele que eu amo, são os meus pais. Quem é o meu próximo? E aí Jesus foi e contou uma parábola. Vamos então saber a parábola do bom samaritano após essa instrução. Tudo bem, meu amiguinho? Tá entendendo certinho? Qual o primeiro mandamento então, Benjamin? O maior de todos. Amar a Deus sobre Todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. É a base de tudo. E o próximo, como a você mesmo. Então, quem é o próximo do Benjamin? Vamos entender? O amigo que caiu no chão. Isso, é o amiguinho que cai no chão que você tem que levantar. É o amiguinho que tá passando necessidade. São seus amiguinhos da África que a gente ajuda toda semana. Esses são os nossos próximos. Então, Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo da Jerusalém para Jericó. Olha, eu vou descer de Jerusalém para Jericó. Lá, 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 lá. De repente, apareceu 2 ladrões que disseram entre eles: Nós vamos pegar esse viajante, vamos roubar tudo dele e fazer maldade. Ha, ha, ha. Eles eram muito maus. E olha o que eles fizeram. E eles assaltaram o viajante. Agora que nós vamos te pegar. E por que ele não correu para Não deu tempo, porque eram 2, olha. Pegaram ele, bateram muito nele. Tal, paf, pife. Nossa, deixaram o nosso amigo viajante todo machucadinho, olha.
com a linguinha de fora, todo arrebentado. E aí, aconteceu que passou, um sacerdote estava passando por ali, seguindo a vidinha dele, sem preocupar com nada, pensando apenas nele. Ele parou, olhou e disse: "Ah, eu não me importo. Eu não conheço ele mesmo. Vou passar direto." Lembrando que ele é um sacerdote, cumpridor da lei, no qual Jesus ensina. Ele sabia a lei, mas não praticava a lei, não ajudava o próximo. Porque não adianta nada a gente saber da Bíblia e não praticar a Bíblia, entendeu? Não exercer o que está escrito aqui. E passou também um levita, olha só a carinha dele, todo bonzinho, olhou, não, e também passou direto, nem ajudou o nosso amiguinho. Então, um bom samaritano que estava viajando naquele caminho parou até ali. "Olha, tem alguém machucado aqui, eu vou ter que ajudar ele." Então, quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Chegou bem perto dele, limpou seus ferimentos, curou, botou o curativo, enfaixou com todo o amor desse mundo, lavou com azeite e vinho, enfaixou ele, cuidou todo dele, tá vendo? Tanto que ele tá ajudando o amiguinho, que não era amiguinho, era o próximo dele. Depois disso, o samaritano colocou-se no próprio animal, colocou ele no próprio cavalinho, pagou levou ele até uma pensão, com todo o cuidado, deixou ele morando no lugar. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: "Tome conta dele. Eu te dou mais dinheiro quando a gente chegar aqui e tudo que você gastar com ele, com médico, com despesa, com remédio, eu vou te recompensar." Então, Benjamin, qual desses 3, o samaritano, o sacerdote ou o levita, exerceu a função de quem era o próximo? Quem é o próximo? Isso, o bom samaritano, aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. Então Jesus disse: "Pois vá e faça a mesma coisa." Olha a ordem que Jesus nos dá, Benjamin. Então, essa parábola aqui, ela representa basicamente a base da Bíblia. Porque ela coloca o primeiro mandamento, que é amar a Deus de todas as coisas, acima de tudo. Isso aqui é o principal mandamento. Jesus fala disso aqui o evangelho todo. Porque se a gente ama a Deus, Benjamin, o que acontece? A gente ora, a gente faz a vontade de Deus e não a nossa. A gente pratica os mandamentos de Deus, a gente obedece, a gente faz tudo para agradar a Deus. Então, por isso que esse é o principal mandamento, porque se você ama a Deus, você quer andar em santidade, com um coraçãozinho puro diante de Deus. Por isso que esse é o principal mandamento. E esse daqui, é a demonstração que você ama a Deus, é o seu reflexo. Porque se você ama a Deus, você ajuda o próximo, entendeu? Porque até em Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então o papai fez aqui para você essa historinha bem ilustrada para você entender essa parte. Colocou aqui, né, o bom samaritano, um passarinho voando, o levita, os assaltantes. Cadê os assaltantes? Esses aqui, são os maus. E é o fim. Dá uma boa noite pra galerinha. Uma boa noite, galerinha. Fiquem com Deus. Até mais.